Boa tarde. Estamos aqui na iminência de iniciarmos um bate-papo, uma conversa com um convidado nosso sobre o mercado financeiro. Enquanto aguardamos para chamar o nosso convidado, esperamos que as pessoas se conectem ao nosso canal. Fala, Luiz, tudo certo? Tudo bem, Ricardo? Ricardo, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com você para que a gente disserte um pouco sobre o que não foi, mas que hoje é extremamente importante e moderno no nosso país, que é o mercado de capitais. O Ricardo Casagrande, que está conosco aí hoje, que vai nos passar algum conhecimento, aprimorar o conhecimento de muita gente sobre o mercado de capitais. Ele é especialista em mercado financeiro e cofundador da EQI Investimentos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luiz, tudo certo? Não sei se já não é boa noite, né? Agora já é 19 horas. Digamos que já seja boa noite, então. Vamos de boa noite mesmo. Não, tranquilo. Eu não sei se a minha câmera está bem posicionada aqui, que eu não tenho o tripézinho, estou em casa. Mas eu acho que dá para ver bem, né? Não, dá para ver, assim, claro que aquela tua beleza exuberante não está aparecendo, mas dá para ver. Tranquilo, Ricardo. Não sou muito acostumado a fazer lives assim, mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Vai dar. Não, eu acho assim, Ricardo, dá certo quando a gente faz o que gosta, e quando a gente faz o que gosta, a gente faz bem feito, né? Então, eu tenho certeza que, pelo conhecimento que você tem, pelo teu talento, pelo esforço que você tem na tua atuação como profissional, você não vai ter dificuldade nenhuma para nos passar algum conhecimento. Certo. Ricardo, eu gostaria assim de iniciar te dizendo, assim, perguntando uma coisa sobre a tua opinião, né? Se criou no país, no Brasil, uma consciência que bolsa de valores, mercado de capitais é voltado para pessoas que tenham suntuosas quantias em dinheiro, né? Então eu venho dessa época de milhares de pessoas somente que investiu na bolsa, e poucos milhões, que ainda é hoje, mas que se criou aquela cultura, só vai para a bolsa quem tem muito dinheiro. Isso hoje não é mais uma verdade, né, Ricardo? Luiz, na verdade isso já é um mito que já foi quebrado, né? Principalmente nos últimos 5 anos. Antigamente, uma coisa que eu acho que impedia muito de as pessoas adentrarem era que os cadastros nas corretoras, nos bancos, eram todos manuais. Então, Okay. eu comecei no mercado em 2011. Comecei a investir, na verdade, em 2009, mas em 2011 que eu comecei como assessor de investimentos. Então, pô, eu me lembro que a gente operava pela corretora do Citibank, eram 26 páginas para abrir a conta, né? E você tinha que imprimir tudo, assinar e tal, reconhecer firma em cartório, digitalizar tudo com um scanner, né? Que hoje em dia nem se usa mais, hoje em dia com foto tudo se aceita. E aí tinha que mandar e às vezes os caras pediam imposto de renda, então era uma burocracia enorme. Difícil de entrar, não tinha home broker, você tinha que ligar na mesa para conseguir, você tinha que ligar para um corretor, então um corretor geralmente ele ia dar bola para os clientes maiores, né? E eu acho que no final também o que impedia muito eram os custos, né? Então antigamente, eu digo 10 anos atrás, você só operava com tabela Bovespa, né? Na bolsa.
Então, você pagava 0,5% sobre a movimentação. Ainda existe hoje essa tabela Bovespa, só que, vamos dizer assim, é só para operações mais estruturadas. Então, burocracia, falta de ferramentas e o volume de informação ser mais difícil e também com os custos dificultava muito. Então, quem acabava operando na bolsa era quem tinha bastante dinheiro realmente. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, tem pessoas que colocam R$ 100 na conta e começam a operar na bolsa, por exemplo, né? Ricardo, o que assim, para mim, que estou nessa área de contabilidade, de atividade, com empresas, até pessoas físicas, há mais de 35 anos, né? Eu vejo, por exemplo, percebo que as facilidades se tornaram cada vez maiores, e principalmente nesse âmbito. Um exemplo, por exemplo, eu tenho a minha mãe com 83 anos, e ela agora, recentemente, ela passou a fazer um investimento, claro, por sugestão nossa, né, no mercado de capitais e fundos, de uma forma muito simplista, como você falou, sem precisar ir na agência, sem precisar mandar toda aquela documentação, bastou mandar a cópia dos documentos, né? E ela passou a operar. E também, né, eu percebo que a própria pandemia, né, ela fez com que as pessoas se ajustassem a determinadas ferramentas, né, que antes então elas até ignoravam ou não procuravam ter acesso, né? Então isso também, esse mercado de capitais aí, também criou essa facilidade, né, Ricardo? Luiz, só para você ter uma noção, né? Hoje, que eu estava falando ali de custos, de 0,5% sobre a movimentação que você pagava, hoje em dia tem várias corretoras que são taxa zero. Certo. Você baixa o aplicativo da corretora, abre a conta em menos de 5 minutos, vai pedir no máximo uma cópia do teu documento, que você provavelmente deve ter uma foto na tua galeria de fotos do teu celular. Aí você instala, abre a conta e tem corretagem zero. Então você consegue operar e vender com custos bem baixos. E agora, por fim, se lançou o Pix, né, que é a transferência eletrônica sem Sim. custos que o Banco Central fez. Então, antes também era um impeditivo a taxa de TED que os bancos cobravam para transferir dinheiro para as corretoras. Então, hoje você tem corretagem zero, você tem transferência zero, ou seja, por exemplo, se você quiser comprar uma ação da Petrobras hoje, ela custa R$ 27. Então, se você transferir R$ 27 por Pix, você entra na bolsa, compra as suas ações com praticamente zero de custos. Não é zero ainda porque a gente tem um monopólio da B3, né, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, que ela tem monopólio, então tem alguns custos dela que não tem como fugir. Mas assim... semelhante a uma taxa de embarque de aeroporto, né? Não tem como você embarcar sem pagar taxa. Exatamente. Está se falando muito há muito tempo, mas eu acho que nos próximos anos uma concorrente da B3, né, da Bovespa, deve surgir aí, né? Então, em outros países como os Estados Unidos, sei lá, tem 5, 6 bolsas de valores. Nos Estados Unidos é até mais fácil, o pessoal deve conhecer. Tem a Euronext, né, que é a principal bolsa lá, que é a bolsa de Wall Street lá, que era outro nome, agora se chama Euronext. E tem a Nasdaq, né, que é a bolsa de tecnologia, onde está as ações negociadas da Apple, Google, Facebook, Apple, etc. Exatamente. Por exemplo, assim, né, o que eu percebi, Ricardo, nos últimos tempos aí, nos últimos anos aí, foi que houve, né, digamos, uma campanha dessas empresas de investimento, tipo essa que você trabalha, QI e outras tantas, BG Pactual, XP, etc., uma campanha de mídia maciça, né, através desses meios que são de mais acesso para a população, né, digamos, diminuindo essas informações com relação às bolsas, ao mercado de capitais, né? Isso tornou que as pessoas ficassem mais familiares a esses mercados, né? Assim, é uma revolução que não é só no mercado de investimentos, mas na internet toda, né? O volume de informação e o acesso à informação das pessoas. Hoje em dia, não digo todo mundo, né? Porque todo mundo é muita gente, não tem celular, smartphone, mas eu acho que os últimos dados que eu vi,
acho que 40% da população brasileira hoje tem smartphone, acesso à internet. Então, Certo. essas pessoas, quase metade da população do país, hoje tem acesso à informação. Então, o acesso à informação possibilita você ter mais conhecimento, ter acesso a produtos, a coisas que não se faziam no passado, né? Então, a geração que vive hoje a era da internet está adentrando esse mercado que antigamente era praticamente impossível, né? Possível. Assim, mudou demais, né? Realmente você tem razão, né? Eu venho de um tempo assim que até uma conta bancária no banco estatal, tipo Banco de Estado que existia, Banco do Brasil e outros tantos, Caixa Econômica, etc., né? Era quase que a empresa, o cidadão, ele, não vou dizer que ele implorasse, mas ele tinha que agradar para abrir uma conta, né? Porque era extremamente quase monopolizada essas atividades. Existiam poucas agências e as agências exigiam a presença física. Então, eles se davam algumas ao prazer de escolher para quem trabalhava, para quem não, né? E hoje virtualizou, podemos dizer isso, praticamente, né? Com a pandemia mais ainda, né, Ricardo? Exatamente. O Luiz, você deve lembrar melhor do que eu, mas bancarização da população era discussão de corrida presidencial, né? Lula e Sim, Serra, Lula e Alckmin discutiam isso, tanto que isso foi uma tendência que, se tu olhar Banco do Brasil e Caixa Econômica, tinha como política de Estado do presidente ser uma ação que ele tomava de abrir agências em todas as cidades. Tanto que você vê que sim. agora estão reduzindo as agências, né? Mas chegou uma época que era meio que objetivo de toda a cidade no Brasil, mesmo que seja uma cidade de 1.000 habitantes, ter uma agência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, né? Exato. Então, Até se existia assim uma brincadeira, umas coisas que diziam assim, né, que a cidade pequena tinha igreja, prefeitura e agência do Banco do Brasil, né? No passado, mais ou menos funcionava assim, né? uhum. O Ricardo, por exemplo, agora o que a gente percebe, né, conversando pela gente mesmo, com os clientes, com os empresários, com as pessoas jurídicas, físicas que nós atendemos no nosso dia a dia, é que há, digamos assim, uma insatisfação ou até, digamos assim, um desânimo, né, com o que hoje se pratica nesse mercado financeiro tradicional, que é CDB, caderneta de poupança, aplicações essas de fundos ali do dia a dia. Praticamente, né, assim, há casos que o empate já é considerado bom, né, quando às vezes até o investidor ali, o depositário acaba quase que perdendo, né, porque a remuneração é baixíssima, né, no dinheiro. Exatamente. A gente, na verdade, está passando por uma era de transformação, principalmente no mercado financeiro, né, que é onde eu atuo, aonde a taxa de juro, aquele rentismo, né, que os antigos viviam, vou ter É. tanto para me viver de renda, que Conheci muita aonde, gente assim, Ricardo. assim, vou deixar meu dinheiro na poupança que vai render 0,5%. Todo mundo vamos dizer assim, cultural. A poupança rende 0,5% ao mês. E hoje em dia a poupança ela rende 0,10 ao mês. É, Então, por que isso aconteceu, né? Devido a um excesso de liquidez, né? Que é liquidez? A impressão de dinheiro ao redor do mundo possibilitou que as economias desenvolvidas baixassem as taxas de juros aos níveis zero e aí alguns países como Suíça, países muito sólidos, tem no campo negativo, ou seja, Suíça, se você deixar o dinheiro investido, você tem menos 1% no final de um ano. Então, o que aconteceu? Somado com a pandemia e esse excesso de liquidez ou de dinheiro nas economias, possibilitou que o Brasil, que é vamos dizer assim, a fama de mal pagador ou de um país de sim, risco, conseguisse baixar sua taxa de juro. Então, o Brasil, que sempre, há 3, 4 anos atrás, tinha a taxa de juros básica, né, que é a Selic, na casa dos 2 dígitos, de 10, 12, 14% 14. ao ano, hoje a É, gente está com uma Selic de 2% ao ano. é Então, verdade. mesmo com o país numa situação fiscal, né, de endividamento quase 100% do PIB, ou seja, tudo que o país produz no ano ele deve. Então, mesmo com uma situação fiscal ruim, devido a esses fatores que eu falei, possibilitou de a taxa de juros aqui no Brasil ser de 2. Ou seja, o que tudo isso quer dizer? Que se você deixar dinheiro hoje investido na poupança ou
tesouro direto, que é emprestar dinheiro para o governo da forma mais simples, você vai ganhar 2% ao ano. Então, se você deixar 100 mil, no final de um ano você vai ter 102 mil. Então, na época da Dilma ali, em 2014... A Selic é 14. A 14. Você deixava 100 mil investidos, no final de um ano você tinha 114 mil. Então, olha a diferença. E aí você fala, pô, mas pelo menos eu estou ganhando alguma coisa. Mas a gente fechou o IPCA, que é a inflação oficial, fechou em 4,6, eu acho, 4,62 no ano. Ou seja, o rendimento... O rendimento você não compensou a inflação. Ou seja, esse notebook aqui que eu tenho... sei lá, o carro que você tem, tudo aumentou na média 4,2% e você teve na poupança 2% de rendimento. Ou seja, você perdeu 2,6% de poder de compra no teu dinheiro ali, né? E assim, né, Ricardo, que eu tenho lido, observado e lido os comentários dos especialistas, né, é que havendo, por exemplo, no Brasil, que é um projeto do governo, as privatizações, as reformas, sobrará muito dinheiro no mercado. O governo, por exemplo, que é o maior tomador dos bancos, que é o que proporciona a alavancagem da taxa de juros, né? Ele vai acabar digamos, de diminuir bastante essa tomada desse montante financeiro, o que trará a taxa de juros talvez mais para baixo ainda, né? Então, a gente está num impasse, né? Que é o seguinte, beleza, o mercado aceitou o Selic a 2, até o Fabrício Valtric perguntou se a impressão acelerada de dinheiro aqui não gera uma inflação. Então, o governo está conseguindo segurar a taxa de juros a 2, mesmo com excesso de liquidez de impressão de dinheiro, mas ainda, querendo ou não, a gente está com uma inflação controlada, né? Então é o seguinte, se o governo não fizer as reformas e não mostrar que vai parar de gastar e começar a arrumar suas finanças, ele não vai conseguir segurar a taxa de juros nesse patamar. Então, alguns economistas já falam que o governo está segurando por muito tempo a taxa 2, pela situação das contas públicas, deveria começar a subir, mas agora com essa inversão do Congresso, né, de o governo ter uma ampla maioria para poder aprovar as reformas, pode ser que essa sinalização do governo comece a ser mostrada para o mercado aceite que o governo vai manter essa Selic baixa por mais tempo, né? E aí, se realmente fizer o trabalho de casa, pode ser que a gente tenha esse juro para baixo, como tu falou, Luiz. Mas assim, uma outra notícia que é boa, né, para todo esse mercado, na credibilidade do Brasil, internacional principalmente, foi essa autonomia do Banco Central, né? Isso é muito importante porque isso torna o país com mais credibilidade, ou seja, não é a vontade daquele mandatário que se troca uma diretoria de Banco Central como se trocasse uma cadeira de qualquer tipo de conselho privado, qualquer coisa, né? Então, isso também são fatores que estão acontecendo que vão fazer, né, com que o Brasil seja, digamos, destinatário de muitos investimentos do exterior, né, Ricardo? Assim, um banco central de credibilidade não pode ter interferência política, não é o Bolsonaro, ou a Dilma, ou o Lula, ou qualquer outro cara que venha assumir. Se o cara não for conforme ele quer, ele troca. Então isso é uma vamos dizer assim, para o investidor, o cara que vai colocar o dinheiro dele, ele fica, pô, se eu colocar ali e o Banco Central começar a agir conforme tem que ser e o presidente não gostar, ele vai trocar, tipo, eu não tenho segurança, não tenho a confiança se todo mundo vai fazer isso. Então, um Banco Central não independente, sem autonomia, no caso, é o maior risco para o investidor. E aí, maior risco para o investidor, o governo tem que pagar mais juros para o cara trazer o dinheiro para cá. Então, uma coisa leva a outra, né? Por isso que eu vejo assim, um momento muito importante no Brasil. Agora, você acabou de falar, né, nessa eleição das mesas da Câmara e do Senado, né, onde proporcionou o governo, digamos, maioria e etc., que é um momento, né, do investidor, né, aquela pessoa jurídica ou física que tiver uma sobra de recursos financeiros, investir, né, nas ações, nos fundos, porque, com certeza, essas ações que são geradoras de dividendos e
e de lucros e que são remuneratórias, com certeza elas terão, né, um acréscimo de valor nominal logo a seguir a que se aconteça isso que está previsto, que se aconteça as reformas, né? Então, Luiz, ó, até bom ponto que você citou, que eu digo assim, ó, investir é bom sempre. Até esses dias eu vi uma frase que compartilharam no Twitter, né, que é uma rede social que eu uso bastante, que eles falaram, você deve investir sempre para não chegar no final da vida ter que depender da previdência social do governo, né? Exato. Então, assim, não só o momento agora, que eu acho que é positivo, mas sempre você deve manter uma cultura de investimento. E uma dica, assim, que talvez nem todos conheçam, mas você sempre deve se pagar primeiro, né? Então, se você sempre deixar para o final do mês o que sobrar, o que eu vou pagar tudo aqui, se sobrar alguma coisa eu vou investir. E assim, ó, não funciona. Eu vejo por mim, vejo por milhares de investidores que eu já conversei. Então, você se pagar primeiro, separar uma quantia do seu salário ou do seu rendimento para investir, já é um bom começo. E o momento atual é excelente porque é o seguinte, taxa de juros mais baixo proporciona que investimentos na economia real ou empresas tendem a ser mais atrativas, né? Então, sempre quando a gente um papo mais difícil, mas você que entende mais, trazer o fluxo de caixa para valor presente com taxa de juros mais baixa sempre vai fazer mais sentido. Então, você deixar dinheiro em ativos de pouco risco, no longo do tempo, igual nós falamos, a inflação tende a te comer. Então, uma empresa sempre está se reinvestindo, está crescendo, e aí, ao longo do tempo, ela tende a te trazer resultado, né? Então, com uma taxa de juros mais barata, tende a ser mais vantajoso e as empresas e as ações dessas empresas tendem a valorizar. Então, o momento, para mim, não é o melhor desde quando eu entrei nesse mercado financeiro. E eu lembro quando você entrou, até essa semana eu comentava, né, com a Bárbara, com o Ricardo, meus filhos, e com a Rosane, né, que eu lembro quando você me fez uma visita, não sei precisar exatamente que ano, até na época você me deu uma caneta, um livro e etc e tal, eu acabei não investindo nada. Quer dizer, me desculpe por aquele momento, que se eu naquela época tivesse, nunca não acreditei, mas se eu tivesse aportado, com certeza eu teria feito, remunerado muito melhor minha economia. Mas falando nisso, né, eu estou assim, bastante tempo nesse mercado aí de contabilidade e consultoria e apoio administrativo. Nós tivemos um cliente que há muito tempo, eu vi ele passar na frente do nosso escritório, ele ia a pé até o calçadão, comprava o jornal Gazeta Mercantil, que era impresso, e passava aquele jornal. E eu não sabia o que ele fazia na época. Mas na época, isso que eu estou falando há 16, 17 anos atrás, ele já era um grande investidor. Depois de um tempo, passou a ser nosso cliente, porque ele não conseguiu mais, que se tornou as declarações de imposto de renda, todas elas de forma digital, ele não conseguiu atender mais a demanda dele, nos procurou. E eu observava aquilo, né? E hoje, ele ainda está vivo, mas a família dele tem uma condição financeira muito boa, por ele ter acreditado nesse investimento, vou dizer, há mais de 30 anos atrás, nesse mercado de ações e mercado de capitais. Mas assim, Ricardo, o que eu vejo? A população ainda desconhece e tem medo, né? Acha que, por exemplo, eu vou para a bolsa, eu me exponho. Mas aí eu vou vender um pouco do nosso peixe como contadores, especialistas na área tributária, que tanto a empresa ela pode aportar nesse mercado, como as pessoas físicas. Mas é importante que ela tenha, por exemplo, um assessoramento. Por quê? Muitas pessoas entendem que uma vez que a bolsa, na hora lá, o balcão, reteu a operadora, o imposto de renda, tem muita gente que pensa que se encerrou por aí, né? E não. Aí tem incidência do imposto de renda mensal, ganhos de capital, ganhos de renda variável e etc. Então, assim, eu acho, sabe, uma sugestão que, por exemplo, vocês que são operadores, que são agentes de investimentos, né, poderiam ajudar na orientação desse investidor. Olha, você tem uma boa assessoria contábil e fiscal? Porque nós temos, agora, nos últimos tempos, acontecido as pessoas nos procurar, já até notificados. Eu comprei, ninguém me falou que ia ter imposto, né?
Então, sabe, isso é importante que junto com, né, que quando se vende o pacote, né, se mostre para ele também, né, que pode dentro do pacote ter algumas coisas que são surpresa, né? Sim, sim, sim. É que onde assim, você opera ali, por exemplo, hoje em dia até tem pessoal que é mais jovem que frequenta aí YouTube, essas coisas, Instagram, tem muita propaganda de pessoal, aprenda a viver de day trade, fique rico na bolsa e tal. Só que É, ninguém explica quais são os custos, quais são os riscos e a questão tributária é uma das mais importantes, porque é o seguinte, muita gente faz, comprei a 10, vendi a 20 e o dinheiro é meu. Não, o governo nunca perde. A Receita Federal, se tem alguma coisa que eles são rápidos, são de cobrar impostos, né? Então, é. em Você, todos esses anos, assim, só para completar, Luiz, já vi muito cliente que ter CPF bloqueado porque operou na bolsa, porque são movimentações eletrônicas que a Receita facilmente é. sabe que você está fazendo, né? Aquele chamado o dedo duro do day trade, né? Que é aquele Aham. 0,01. Aquilo, na verdade, a Receita não arrecada quase nada, mas ela é o dedo duro porque o CPF ou o CNPJ fica ali grampeado, né? Então, assim, ó, Sim. esse é um fator assim que deve se levar em consideração. Por exemplo, assim, ó, e tem que desmistificar, né, aquilo que você falou no início da nossa conversa, que esses valores de aportes são desde os mais pequenos, obviamente, respeitando o limite mínimo de alguns fundos, ou mesmo se falou a compra de 1 ou 2 ou 10 ações, mas que isso é possível para qualquer cidadão, né, que esteja numa situação regular. É isso que eu acho que é importante ficar claro, né, Ricardo? Sim, 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 sem dúvida. Você estando tudo certinho ali, você abre a conta, espero que aqui na IQI, né, para investir com nós. Hoje tem fundos que a aplicação mínima é R$ 50, a aplicação mínima é de R$ 100, você vai ter acesso a gestores de fundos com, sei lá, com 20 anos de experiência, 30 anos de experiência. Então, tipo, o mercado financeiro é para todo mundo. Então, como a gente falou, 10 anos atrás não era, porque era muito difícil e tal. Difícil você ter um atendimento, uma explicação. Então, mas hoje a gente tem internet, o Google está aí para você pesquisar e abrir conta numa Certo. corretora, não só na EQI, né, na corretora da EQI, mas na corretora, pode ser na XP, no BTG, no Itaú, qualquer banco desse, você abre hoje não tem custo. E aí, se você quiser, acha uma corretora que também não cobra corretagem, você pode operar sem custo nenhum e é só querer, né? Ricardo, quer ver só para assim, a título até de cultura, né? Digamos, desculpa a expressão, nesse mercado. Quando eu comecei a trabalhar, havia, por exemplo, as chamadas compras de ações compulsórias, tá? Das estatais, tipo Eletrobras, e até a própria Petrobras. Então, assim, a empresa ela tinha, digamos, 100 mil de lucro. Se ela Uhum. comprasse, por exemplo, 10 mil de ações, aqueles 10, das estatais, aqueles 10 mil sofriam quase que um benefício tributário. Para você ver a diferença que era nesse mercado, eu estou falando aí 30, 35 anos atrás, do que é hoje, né? O governo Uhum. usava, digamos assim, uma forma de beneficiar na tributação para que levasse o empresário a deixar de pagar aquele tributo e comprar uma ação de uma estatal. Você vê como as coisas Uhum. mudaram, né? Não, mudou demais, assim, ó, Luiz. Então, eu até não apresentei, né, mas assim, eu tenho hoje 32 anos, né? Eu comecei no mercado financeiro em 2009 como investidor, brincando na bolsa ali, fiz um curso até onde eu conheci meu sócio hoje, que é o Juliano Custódio, Certo. aqui em Balneário Camboriú. E aí eu entrei como profissional em 2011, janeiro de 2011. Eu me formei em dezembro de 2010, janeiro de 2011 eu comecei. Então, pô, naquela época, tipo, o home broker, não, o aplicativo nem existia em 2011, né? Não. Começou, acho que a partir de 2014, alguns aplicativos. 2011 você tinha algumas corretoras tinham home broker, você conseguia você mesmo entrar no computador e comprar. Se não, a maioria delas você tinha que ligar no pregão e comprar, né? É, Naquela época ainda existia o pregão ao vivo na B3, mas logo em 2012 ou 13 acabou. Daí só ficou online ou por telefone. Então, ocorreu uma revolução aí nos últimos anos, né? ô, Ricardo, assim, então, assim, ó, você como especialista desse mercado, como você falou, que você entrou bem jovem, ainda é muito jovem, mas entrou
bem mais jovem, e eu sei que as pessoas, quanto mais jovem, mais facilidade tem nisso, eu vejo pelos meus filhos, né? Que eles têm uma facilidade enorme de operar isso, uma interpretação muito fácil disso. Eu sou, né, formado em contabilidade, especialista e tal, interpreto muito bem o balanço, mas assim, eu faço aquela leitura do balanço daquilo, né, por exemplo, que estiver na minha mão, né? Hoje, esse pessoal mais novo, eles têm condição de ver o balanço e já ver a perspectiva da empresa lá na frente, através de projetos, através de mercado, através de tendências, né? Então, isso faz com que a assertividade ela se torne cada vez maior, né? E isso faz com que as pessoas acreditem mais nesses mercados, né? Exato. Hoje, não só a parte contábil, né? Ela é importante, lógico, para saber a saúde da empresa, para ver se a empresa não está indo em derrocada, né? Não está queimando caixa, que a gente sempre fala. As auditorias, etc., né? Isso é importante. Mas hoje, a gente está numa nova era, né? Tanto que existem as Big Techs, né? Que são as grandes companhias de tecnologia. Então, tem empresas que nunca deram lucro e valem bilhões de reais, né? Então, esse mercado está meio maluco. Tem, por exemplo, a Tesla, né? Pô, é o Elon Musk lá, que hoje é o homem mais rico do mundo, que está revolucionando o mercado. Pô, a empresa dele, tipo, é uma empresa de carros, né? Carros elétricos. O valuation, né? Que é o valor de mercado da empresa, vale somatório de todas as montadoras de carros somadas. Ou seja, a Tesla vale mais que Toyota, que Chevrolet, que Nissan, que todas essas ao redor do mundo. Então é um negócio meio louco. O lucro dela é muito mais baixo, mas ela vale muita coisa, né? Então, todas essas informações e essa nova dinâmica do mercado é mais difícil de acompanhar, mas existem hoje, que é bem difundido também, são as casas de análises, né? Então, os grandes bancos possuem as researches, né? Que são as casas de análise, mas também existem as independentes, que são bem conhecidas. Então, muita gente já deve ter ouvido falar da Empíricos, tem a Suno, tem a Eleven. Nós temos se chama Visir Research, que é uma nossa que a gente não é tão conhecida, mas os nossos clientes recebem. E fora que o BTG, o Itaú, a XP, todas essas casas têm essas próprias casas de análise que você, sendo cliente, você tem acesso aos relatórios. Diariamente ou semanalmente, né? São relatórios extremamente úteis, né? Com um conteúdo muito técnico, muito científico, né? E com digamos assim, refletindo, a gente percebe que há uma seriedade em produzir esse material, né? Porque eles são assinados por especialistas e, obviamente, que a partir da hora que ele assina um documento desse, o nome dele passa a fazer parte, né, de um todo e futuramente pode ser julgado por isso também, né? E assim, já circulei bastante por bancos, corretoras. Na verdade, essas casas de análise, elas direcionam a aplicação dos recursos dos próprios bancos, né? Então, por exemplo, o research do Itaú, assim, não sei exatamente, mas deve ter no mínimo umas 200 pessoas que trabalham nessa área do banco. Então, tem cara que é especialista no setor de energia, outro de petróleo, tem um que só cobre agronegócio, tem um que só cobre Ásia, outro só cobre mercado europeu. Então, tipo, existem especialistas focados em vários segmentos, e aí eles fazem toda a análise e passam para os gestores, né, que são quem toma a decisão o que investir. Então, geralmente você está num fundo, existe num fundo de investimento, por exemplo, que é gerido pelo seu banco ou por uma corretora, existe todo um background de pessoas que estão trabalhando para que o resultado do teu investimento aconteça, né? Então, não é só você chegar lá e clicar o botão, achar que a ação vai subir amanhã. Pô, são um time de profissionais que usam toda uma estrutura, né? Aproveitando, né, Ricardo, hoje com a tecnologia, com as comunicações, né? Por exemplo, nós estamos com o mercado fechado aqui, está abrindo na Ásia, né? Então, tem pessoas que não dormem, quer dizer, não é que a pessoa não durma, a equipe não dorme, né? Porque, por exemplo, sai o João, entra o José, sai o José, entra o Sebastião. Quer dizer, essas pessoas estão 24 horas produzindo informações muito importantes para esse público, né? Que são os clientes e para fidelizar eles, né? Nessas empresas, essas de corretagem, esses bancos de investimento, como esses segmentos que você trabalha e etc. Então, isso tudo, né? Houve uma mudança muito grande. Eu sempre falo aqui na empresa para minhas funcionárias, para nossas funcionárias, que
O que aconteceu nos últimos 5 anos, ele inúmeras vezes mais científico do que tudo que eu vi nos meus outros 50. Então, assim, é uma coisa que a informação, o conteúdo dela, ela é uma coisa astronômica, as formas que elas chegam na gente. E antes, eu lembro, né? Então, você tinha uma taxa de juros, você tinha uma ação, você ficava com aquilo dias, meses. Hoje não, né? O que nós estamos falando aqui, dependendo do que acontecer na Ásia, o mercado já vai reagir de outra forma. Estão julgando lá o impeachment do Trump, o mercado dos Estados Unidos pode reagir de uma outra forma, e assim sucessivamente. Mas olha, Ricardo, eu gostaria de ver se você quer fazer uns comentários. Eu falei, eu acho que mais que você, que é o convidado, mas faz parte italiano, né? Então, mas se você quiser fazer alguns comentários, se nós encerrar aí. Não, Luiz, na verdade, assim, a gente pode continuar assim. Eu não tô com o tempo livre, eu não sei qual que foi o cronograma que vocês fizeram, mas eu já dando alguns comentários falando, eu tô bastante otimista, né? A minha empresa nasceu aqui em Balneário Camboriú, né? O Luiz conhece um pouco da nossa história, é nosso cliente, né? Uhum. A EQI, né? Isso. Nós éramos, vamos dizer assim, uma franquia da corretora XP, né? Até julho do ano passado. Nós nos tornamos a maior franquia do Brasil da XP Investimentos. Não chamo de franquia, eles chamam de agentes autônomos, né? Ou seja, escritórios de assessoria de investimentos. Nós chegamos a ser o maior escritório da XP no Brasil, presente em 10 cidades, com maior volume. Eu digo maior porque assim, a gente tinha o maior volume de dinheiro de clientes na rede. Então, nós estávamos com quase 10 bilhões de reais sobre assessoria, com em torno de 42 mil clientes ativos. Então, tinha 10 bilhões de reais distribuído em 42 mil clientes. E aí, por questão de empresarial, de destino e tal, a gente resolveu fazer um voo livre, né? E ao invés de ser uma franquia, a gente quis se tornar uma instituição financeira, né? Então a gente se desplugou da XP, encerrou o contrato que a gente tinha com ela, e aí a gente está criando agora uma corretora independente, né? Que você vai poder abrir a conta e negociar na Bolsa de Valores como Ticker EQI Investimentos. Então, a gente tem uma história aí de 10 anos, mais ou menos, de empresa. Eu fui um dos fundadores, né? A gente diz que tem duas etapas. Antes de 2014 e depois de 2014, né? Então, por que eu falo isso? Porque nós éramos um escritório que fazia palestras e cursos, como toda a rede da XP na época. E aí chegou em 2014, a gente resolveu apostar no marketing digital e no conteúdo digital, que a gente está fazendo isso. Está fazendo isso agora, né? Então, de lá para cá, a empresa começou a ter muita repercussão na internet. Então, a gente passou, sei lá, de 0 visualizações por mês para mais de 1 milhão de visualizações nos nossos conteúdos por mês, o que possibilitou o crescimento exponencial da nossa empresa, né? Então, no futuro próximo, assim, vocês vão ver nossos anúncios vinculados na TV aberta, em toda a internet, né? Que isso a gente já faz. Então, hoje a gente quer se tornar uma casa referência como assessoria de investimentos, né? Então, você que quer investir e não sabe como, ou quer conversar com um especialista, pode entrar em contato. A gente tem hoje mais de 500 colaboradores na empresa. Tem em torno de 350 assessores que dão auxílio a investidores. Então, quem quiser conversar, entender de mercado, entender para onde o mercado vai ir ou qual o teu perfil de investidor, enfim, a gente está à disposição para ajudar, né? E a Martelo Contabilidade também é nossa parceira. Alguns clientes que operam com nós são clientes de vocês, então, tipo, total confiança. Quiser fazer a parte de impostos e tal, todo o background pode ficar... Eu quero que um dia a EQI seja cliente da Martelo. Mas então, assim...
Então, a gente já teve algumas negociações. Nós estamos mas agora... estudando para isso, viu? Estou com o pessoal aqui que está estudando, especialista, tem uma equipe muito boa aqui também, como a IKEA tem, nós temos aqui pessoas extremamente gabaritadas, né? Com muitas e muitas horas de estudo. Então, por isso que a gente já provocou essa live. Deixa eu só te falar para ti. Nós temos aqui duas perguntas aqui, ó. Ana Paula, ela pergunta aqui assim, ó, Tesouro Direto é uma boa escolha, Ricardo? Sim, o Tesouro Direto, ela é uma alternativa para a poupança, vamos dizer assim, o Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto mais simples, que ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Então, hoje, se você tem medo e deixa seu dinheiro na poupança porque acha que o resto é arriscado, a poupança é mais arriscada que o Tesouro Direto. Então, se você é a pessoa mais medrosa do mundo e não confia em ninguém, você deixa seu dinheiro no Tesouro Direto, mas não deixa na poupança. Porque, assim, a poupança, ela tem garantia do teu banco. Se o teu banco quebrar, até 250 mil reais o governo garante. Eu sei. Já no Tesouro Direto, é garantia ilimitada do governo, que é a instituição maior de toda a nação, né? Então, quem não conhece, a instituição mais tradicional e mais confiável de um país é o próprio governo. Então, se você quer deixar teu dinheiro investido, deixe com o governo, que é, vamos dizer assim, a instituição mais, enfim, confiável. Ok. Vamos dizer... Tem uma outra pergunta do Fabrício Valtric. Ele pergunta assim, para você e para mim, qual é a nossa opinião com relação dólar e real em 2021? Eu não sei se você já tem uma câmbio, né? Tem já uma opinião formada sobre isso? Então, assim, ó, o mercado de câmbio, tentar adivinhar o dólar, existe um ditado no mercado que é o cemitério dos economistas, né? Então, todo mundo que tenta adivinhar se dá mal. Assim, ó, mas assim, falando de macroeconomia, né? Eu acho que é o seguinte, se o governo não fizer o seu dever de casa, se a economia não reagir devido a vários fatores e também o governo não fazer o dever de casa, a gente pode ter o dólar para cima. Existem alguns estudos que o dólar para o Brasil seria 6,50. Alguns dizem. Mas, assim, se o governo fizer o dever de casa, passar a informação boa para o mercado, com perspectivas legais, pode ser que a gente venha para um dólar abaixo de 5, 4,50, 4,80. Acabei de escrever 4,50, que é minha opinião para o dólar esse ano no país. Eu espero que sim. Eu imagino assim, sabe? Porque nós temos que olhar os dois lados, né? Não só do exportador, mas também do importador, né? E daquelas empresas que obtiveram recursos, né? Com lastro em dólares, né? Então, uma operação com dólar contratado a 4 e com câmbio hoje, digamos, se fosse de R$6, ela praticamente inviabiliza economicamente uma instituição, né? Sim. Muito bem. O Ricardo... E também, seu Luiz, e também nossas férias no exterior, né? O dólar, cara. Aqui tem a Janice Lima pergunta: qual a importância do perfil do investidor? E qual a diferença de day trade e do swing trade? Então, é que assim, day trade é você comprar e vender ações no mesmo dia. Você comprar e vender, ou seja, finalizar a operação no mesmo dia. E o swing trade é você comprar hoje e vender amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Então, essa é a diferença. Então, quanto menor o prazo de compra do seu investimento, maior o risco, né? Porque day trade, você tem que adivinhar se ele vai subir ou cair na próximo minuto, próxima hora ou até o final do dia. E o swing trade, não. Você geralmente está apostando num período maior, então é menos arriscado. Ok. Ricardo, olha, assim, eu tenho certeza que haverão outras oportunidades para nós debater. Eu não quero me alongar para não tornar cansativo para você e para quem nos está vendo. Junto comigo aqui, vocês não estão vendo, mas está a minha sócia, a Rosane, né?
que é a minha sócia, que você conhece, a nossa coordenadora aqui, a contadora Jéssica, que está conosco aqui, estão do meu lado, aqui nos apoiando, e obviamente que nós não poderíamos ficar todo mundo nessa tela, mas estão aqui dando assim, digamos, criando estrutura para que nós tivéssemos essa conversa. Ricardo, em nome aqui da nossa empresa, Martelo Contabilidade, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, te convidar para você vindo até lá e nos visitar, né? E que conte conosco, tá? A IQI, a gente já tem um longo histórico de conhecimento, até porque você conhece meus filhos, principalmente o teu xará, o Ricardo. Então, a gente já tem uma relação que ela é já de bastante tempo e ela é legítima, né? Então, nós não temos porquê, nem você, nem eu, de tirar proveito de ninguém. Ricardo, passo a palavra para você, suas considerações finais. Ô, Luiz, eu que agradeço o convite aí, poder falar para os clientes de vocês, para a rede de contatos de vocês, é uma gratificação enorme. A gente já se conhece há bastante tempo, como a gente falou. Espero que a gente faça mais vezes e aí, quem sabe também agora, voltando esse negócio de pandemia, também podemos combinar algum café, um evento presencial para os teus clientes aí. E, a gente tá à disposição e cliente Martelo que quer ser cliente EQI e cliente EQI quer ser cliente Martelo, aprovadíssimo por mim e por toda a empresa aqui. A gente sempre facilitou muito o trâmite dos papéis dos nossos clientes, tá? Tanto no banco comum, esse do dia a dia, em termos de cadastro, documentação, a gente sempre foi um facilitador, né? E, obviamente, que seremos, caso algum cliente nosso queira, né, fazer parte desse mercado, né? Ou os novos que vierem nos procurar, ou as pessoas físicas que tiverem dúvidas, como teve esse dia uma pessoa que nos procurou, porque ele estava nessa situação de CPF cancelado e não sabia por quê, né? Justamente foi essa retenção da Receita Federal. Então, Ricardo, eu não sei se vocês querem falar, querem aparecer aqui no vídeo. Não, elas não querem aparecer, são tímidas. Ricardo, muito obrigado para você. Já é quinta-feira, vou te desejar um bom final de semana e, assim que possível, te aguardaríamos aqui para um bate-papo pessoalmente. Então, valeu, Luiz. Valeu a todo mundo. Um abraço aí. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço para você, Ricardo. Muito obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau.